E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai trazer, a pedido de alguns alunos, um vídeo falando sobre os produtos notáveis. Eu separei para esse primeiro vídeo os três casos primeiros de produtos notáveis: o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Esses são os três casos de produtos notáveis que a gente mais usa nos exercícios de matemática e tudo mais. Então eu vou mostrar como que a gente resolve essas continhas aí com produtos notáveis, que na verdade é uma potenciação de polinômios, tá certo? Você tem um polinômio e esse polinômio está elevado a um expoente. Nesse caso a gente só tem dois termos, então é um quadrado da soma de dois termos. Eu poderia ter um quadrado da soma de três termos, de quatro e assim por diante. Tá? Mas nesse caso de polinômios aqui, nesse caso de produtos notáveis, são só dois termos. Tem uma regrinha bem simples para resolver, que é essa regra que você está vendo aqui. É a maneira de calcular isso. Você faz o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos dar uma olhada como faria isso daqui. Seguindo a regrinha, então o resultado disso daqui seria o quê? Seria igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aí eu gosto de pensar assim: você faz 2 vezes 5 vezes x. Você já multiplica tudo de uma vez. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. Então, 10x vai dar aqui. E mais o quadrado do segundo termo. Que é o segundo termo? 5. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Então, o resultado disso vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado mais 10x mais 25. E aí você não pode somar porque eles não são semelhantes. Aqui tem x ao quadrado, aqui só tem x e aqui não tem x. Então ficaria assim. Uma outra maneira de você fazer isso daqui, já que está ao quadrado, é você fazer assim: x mais 5 vezes x mais 5. E aí você resolve isso daqui aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Você distribui para cá, x vezes x, e depois x vezes 5. X vezes x é x ao quadrado, x vezes 5 é 5x. Aí agora você faz 5 vezes x e 5 vezes 5. 5 vezes x é 5x, positivo, e 5 vezes 5 é 25. E aí aparecem dois termos semelhantes aqui no meio, esse termo, e você soma. E o resultado disso vai ser x ao quadrado mais 10x, porque 5x mais 5x vai dar 10x, e mais 25. Também você pode resolver desse jeito, ok? Eu vou mostrar mais um exemplo aqui: 4x mais 5 ao quadrado. Se você utilizar a regra, tenta memorizar aí a regra. É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, você vai pegar o quadrado do primeiro termo. Vou escrever aqui embaixo. O primeiro termo é 4x, então você vai fazer 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como eu disse, eu gosto de pensar assim: 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4. Aí você já multiplicou aí, né? Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4x. Isso mesmo, 40x. Mais, aí 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, que você já deve saber quanto é. E aqui eu faço a conta. 4 ao quadrado é 16.
4 ao quadrado é 4 vezes 4, então 16x ao quadrado. Mais 40x, que está aqui no meio, eu repito. E mais 5 ao quadrado, que você já deve ter feito a conta, dá 25. Tá bom? Então é assim que eu vou calcular isso daqui. Então 16x ao quadrado mais 40x mais 25. De outra forma, como que eu poderia fazer? Como eu mostrei antes, eu faria 4x mais 5 vezes 4x mais 5. E multiplica isso daqui. 4x vezes 4x. Aí você faz 4 vezes 4 é 16. E o x, tá? Então você tem x e x, então quando multiplicar isso aqui vai dar x ao quadrado. Tá? Você deve estar ligado que quando eu multiplico somos expoentes. Agora você vai fazer 4x vezes 5. Aí 4 vezes 5 é 20, aí vai dar 20x, né? 20x. 5 vezes 4x, a mesma coisa, 5 vezes 4 é 20, então vai dar 20 e o x, 20x. Mais 5 agora vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Então o resultado disso vai ser o quê? 16x ao quadrado que está aqui. Aqui você soma 20 com 20, vai dar 40x. E mais 25 que está lá no final. Então 16x ao quadrado mais 40x e mais 25. Tá aí, tá feito. Tá bom? Bom, os outros exemplos são muito semelhantes. Eu coloquei aqui mais exemplos, mas eu vou fazer esse daqui. Então, x sobre 2 mais 3 ao quadrado. Você vai seguir o mesmo caminho, tá? Então, pensa aí. O primeiro termo ao quadrado. Aí agora o primeiro termo é x sobre 2, né? Então, isso aqui vai ficar ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha só. Pensa aí comigo. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes x dá 6x. Então, eu vou ter 6x sobre 2. Eu vou anotar isso. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes x, 6x. E tem um 2 embaixo. Então, 6x sobre 2. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. E eu resolvo isso daqui. Quando eu resolver, vai dar x ao quadrado sobre 4, né? Assim. Porque 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado. Aqui no meio dá para simplificar. Veja só, eu tenho 6x sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então dá 3x. E mais, aí você deve estar ligado que 3 ao quadrado dá 9. Então ficou assim, x ao quadrado sobre 4 mais 3x mais 9. Dá para fazer da outra maneira? Claro que dá. Você pega x sobre 2 mais 3 e multiplica por x sobre 2 mais 3. Faço conta disso daqui. Aí se liga só, vou multiplicar esse cara por esse. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. E aqui no denominador eu também tenho que multiplicar o 2 pelo 2. E você deve estar ligado que isso dá 4. Agora eu vou multiplicar esse por esse. Quando eu multiplicar isso daqui vai dar 3x. X vezes 3 vai dar 3x e tem um 2 embaixo. Então 3x sobre esse 2 que está no denominador. Mais, aí agora eu venho para cá, 3 vezes isso daqui, 3 vezes x, vai dar 3x e tem o 2 no denominador, então 3x sobre 2, mais 3 vezes 3, esse 3 aqui eu vou multiplicar por aquele 3 lá, dá 9, né? Bom, dá para somar aqui no meio, eu já vou fazer essa conta de uma vez, então vai ficar x ao quadrado sobre 4, aí se liga aqui comigo, veja só. Eu tenho 3x mais 3x, dá 6x, né? Só que vai ficar 6x dividido por 2. Por quê? Porque no denominador, como está igual, eu repito 2, eu não somo, tá? Então vai ficar 6x sobre 2. Só que 6x dividido por 2 vai dar 3x. E no final tem mais 9, tá bom? É a mesma conta, mesma maneira de fazer.
Bom, essa aqui por último, para a gente finalizar, tenho 2x sobre 3 e mais 1 sobre 4. Eu vou mostrar primeiro com a regrinha. Como que eu faço? O quadrado do primeiro termo, então eu vou ter o quê? O primeiro termo agora é 2x sobre 3. Então esse primeiro termo vai ficar ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos fazer isso aqui devagarzinho, veja só. 2 vezes 1 é 2, vezes 2 dá 4. Veja só, 2 vezes 1 vezes 2x. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2x dá 4x. Então a multiplicação aqui vai dar 4x sobre 12. Mais, aí aqui eu tenho o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1/4, então vai ficar 1/4 ao quadrado. E aí eu resolvo isso daqui. Quando eu faço essa conta aqui, veja só, 2x vezes 2x vai dar 2 vezes 2 é 4, né? Porque o quadrado de 2 é 4. O quadrado de x é x ao quadrado. E embaixo o quadrado de 3 é 9. Então vai ficar 4x ao quadrado sobre 9. Mais. Bom, aqui eu tenho 4 por 12. Então 4 por 12 dá para simplificar essa fração por 4. Veja só, 4 por 4 vai dar 1x. E 12 por 4 vai dar 3. Então vai dar x sobre 3. E por último, 1/4. Quando eu levar ao quadrado, 1 ao quadrado vai dar 1. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Então seria essa maneira de fazer isso daqui. Você pode fazer daquela outra maneira que eu te mostrei, utilizando multiplicação. Você vai fazer 2x sobre 3 mais 1/4 vezes 2x sobre 3 mais 1/4. E aí quando você faz isso, você vai fazer 2x sobre 3 vezes 2x sobre 3. Isso daqui, 2x vezes 2x, aí você se liga aí, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. E como eu tenho o denominador, então eu multiplico 3 vezes 3, que dá 9, né? Então 4x ao quadrado sobre 9, mais. Agora eu vou fazer esse 2x sobre 3 vezes 1/4. O que eu vou fazer? Vou multiplicar o número de cima pelo número de cima. E aí você se liga aí, o que é que vai acontecer? 2x vezes 1 vai dar 2x, beleza? E 3 vezes 4, é o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 4, você deve estar ligado que dá 12. Mais. Agora eu vou multiplicar essa segunda fração vezes cada termo do segundo parente. Então, 1/4 vezes 2x sobre 3. Aí você deve estar ligado. Eu multiplico de cima pelo de cima. 1 vezes 2x dá 2x. E 4 vezes 3 dá 12. Então, 2x sobre 12. E por último, 1/4 vezes 1/4. A mesma coisa. O número de cima vezes o de cima dá 1. O número de baixo vezes o número de baixo dá 16. 1 sobre 16. E aí o que é que eu tenho para fazer? Eu tenho esses dois termos aqui no meio que eu devo somar. Bom, então isso vai ficar 4x ao quadrado sobre 9, não é semelhante de ninguém, mas eu vou fazer isso daqui de uma vez, veja só. Isso daqui vai dar 2x com 2x, 4x. 4x sobre 12, porque o 12 é igual embaixo, então eu repito. Então vai dar 4x sobre 12. Vou puxar para cá a setinha para você saber o que eu estou falando. Então eu estou dizendo que 2x com 2x dá 4x, só que vai ficar sobre 12. Eu posso simplificar essa fração por 4. Então, quando eu simplificar por 4, vai dar 1x e embaixo vai dar 3. Então, vai dar 1x sobre 3, quando eu somar isso daqui. Espero que você tenha entendido. E sobra 1/16. E aí eu tenho o resultado dessa conta aqui. Tá bom? Ficou meio feio aqui, mas fica assim mesmo. Bom, quadrado da soma é isso, é bem tranquilo.
Quadrado da diferença é muito parecido. Eu cometi um erro aqui na hora de digitar o material, então vamos seguir. O quadrado da diferença é idêntico. Você pode fazer da mesma maneira. Tá? Eu vou mostrar 2 exemplos e você tenta entender aí. Como que eu faço? Pela regra, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Qual a diferença dessa regra para a anterior? Vou destacar aqui essa palavra e vou mudar o slide para você perceber o que é que está diferente. Veja que a única coisa que realmente é diferente é porque na regra do quadrado da soma, aqui é mais, e na regra do quadrado da diferença vai passar a ser menos, tá bom? Então mais e ali menos. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quadrado do primeiro termo, fazendo esse exemplo. O primeiro termo é x, então vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou consertar isso. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fazendo a conta aqui daquele jeito que eu mostrei antes. 2 vezes 3, 6 vezes x. 6x. Tranquilo, 6x. E por último, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 3. 3 ao quadrado. Vai fazer direto. 3 ao quadrado dá 9, né? Assim? É 3 vezes 3. Então ficou assim. Dá para fazer do outro jeito? Dá. Vou mostrar só esse exemplo, tá? Então você faria x menos 3 vezes x menos 3. Seria assim. Multiplica. É só distribuir a multiplicação. X vezes x, x vezes menos 3. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Agora você vem para o 3. Menos 3 vezes x, de novo, né? Menos 3x. Menos 3 vezes menos 3. Aí você tem um joguinho de sinal, menos por menos dá mais. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Então, quando você organizar isso daqui, vai ficar x ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Somar 3x com 3x, né? 3x com 3x dá 6x. Repete o sinal e soma, porque os sinais são iguais, então você só repete e soma, então dá menos 6x. E mais 9. Pronto, x ao quadrado menos 6x e mais 9. Tudo bem? Bom, o caminho de fazer é esse. A letra B aqui que está nesse exemplo é muito parecida. É praticamente idêntico o jeito de fazer. Eu vou fazer a letra C aqui, só para mostrar uma pequena diferença, porque coloquei uns expoentes aí. E vamos para frente. O que é que eu tenho aqui na letra C? Tenho 4x ao cubo, menos 5y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, o que é que eu faço? Eu pego o primeiro termo, 4x ao cubo, e elevo ao quadrado. Aí, pela regra, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se liga aqui numa coisa, olha só. Quando eu multiplicar, eu vou fazer 2 vezes 5, 10 vezes 4. Beleza? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou então 2 vezes 4 vezes 5. Como você preferir. A ordem da multiplicação não altera o resultado. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. 40. Agora eu tenho duas letras aqui. Eu tenho o x ao cubo e tenho o y ao quadrado. Então, eu repito. De preferência em ordem alfabética. X ao cubo e y ao quadrado. Por último, mais o quadrado do segundo termo. Eu vou escrever no parênteses aqui. O segundo termo é o 5y ao quadrado. Isso daqui eu vou calcular o quadrado dele. Então, eu vou calcular o quadrado de 5y ao quadrado. Beleza. Quando eu calcular isso daqui, veja só, o quadrado de 4 é 4 vezes 4, que dá 16, né? E o x ao cubo, quando eu elevar ao quadrado, eu posso multiplicar esse 3 por esse 2. Então, vai dar x elevado a 6. Menos. Esse daqui já foi calculado, só repetir. 40x ao cubo y ao quadrado. E mais. Aí calcula aqui, o quadrado de 5 é 25. E o quadrado de y ao quadrado, de novo, eu posso multiplicar esse expoente por esse.
quadrado de y ao quadrado é y à quarta. Tranquilo? Bom, os exemplos são muito parecidos, a dificuldade é quando for fração, mas essa dificuldade é só no estilo daquelas primeiras. Eu vou fazer então aqui a letra E, para a gente ter uma ideia. Então, seguindo a regra, o quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? 3x sobre 4. Então, 3x sobre 4 é o primeiro termo, eu elevo ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou multiplicar isso daqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Toda vez eu meio que multiplico ao contrário, já expliquei que a ordem não altera. Então, eu faço 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3x, 6x. Então, se liga aí. 2 vezes 1, 2 vezes 3x, 6x. 6x. Só que eu tenho que multiplicar os números de baixo. 4 vezes 2, né? Dá 8. Então, mais agora o quadrado do segundo termo. Que é o segundo termo? 1 sobre 2. Elevo isso ao quadrado. E aí faço a conta. O quadrado de 3x é 9x ao quadrado. Não entendeu? 3 ao quadrado, o quadrado de 3. 3 vezes 3 é 9. E o quadrado de x é x ao quadrado. Então, 9x ao quadrado. O quadrado de 4 é 16. 4 vezes 4 é 16. Menos. O que eu posso fazer aqui? Simplificar essa fração. 6 e 8 dá para simplificar. Se você não simplificar, não fica errado não, tá? Só fica mais feio, mas não fica errado não. Então, dê preferência para simplificar. 6 e 8 dá para simplificar por 2. Então, isso daqui dividindo por 2 vai dar 3x. Dividindo por 2 embaixo vai dar 4, né? Assim? Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo, quando você levar ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1. É 1 vezes 1. E 2 ao quadrado, que dá 4. 1 quarto. Tranquilo? Bom, vamos para mais um caso. Produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui eu tenho um produto, uma soma e uma diferença. Uma soma de dois termos e uma diferença dos mesmos dois termos. O que é que a regra diz? Que você faz o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Só isso. Então, você pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, pega o segundo, eleva ao quadrado. Como os termos são iguais, eu poderia pensar assim. O primeiro termo é x, então x ao quadrado. Menos. O segundo termo é 3, então 3 ao quadrado. Basicamente isso. X ao quadrado não se resolve, deixa assim, x ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9. Então, o resultado daquilo é x ao quadrado menos 9. Tá bom? Pela regrinha, ó, veja só. O quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? 3x, né? Então, eu vou fazer 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 4. 4 ao quadrado. Resolvo isso. 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9. E o x. X ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo, aqui 4 ao quadrado. Né? 4 vezes 4 dá 16. Pronto. Está feito. Uma outra maneira de você fazer isso seria você pensar assim. Você pode, já que é uma soma e uma diferença, multiplicar o primeiro termo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo, somente. Vou mostrar isso em detalhe por quê. Veja só. Vamos supor que você não multiplique desse jeito que eu sugeri. Você faça x vezes x. Aí vai dar x ao quadrado. Vou destacar isso daqui. Por que eu vou destacar? Porque foi o primeiro vezes o primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Aí agora eu vou fazer a multiplicação normal. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Certo? Agora eu vou fazer a continuação. Vou fazer 3 vezes x aqui. 3 vezes x dá mais 3x. 3x. Ficou diferente aqui o x, mas é x, tá? Bora lá. E depois eu vou fazer 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 9, né? Vou marcar isso em menos 9. Agora note que 3x negativo com 3x positivo eu posso cancelar. E o que foi que sobrou? O primeiro vezes o primeiro, que deu x ao quadrado, menos o segundo vezes o segundo, que deu menos 9. Ou seja, posso fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou fazer desse jeito. O primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo, que vai dar certo.
Aqui também. O primeiro vezes o primeiro vai dar 9x ao quadrado e o segundo vezes o segundo vai dar menos 16. É uma questão de você entender como faz isso. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, como que eu faço? Vou fazer desse último jeito que eu mostrei. O primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Veja que aqui está trocado. A diferença veio no primeiro parênteses e a soma veio no segundo, mas são os mesmos dois termos. Por isso aí, se não forem os mesmos dois termos, aí você faz a multiplicação normal, como eu mostrei no exemplo da letra A. O que vai acontecer é que não vai dar para cancelar esses dois termos aqui no meio, tá? Aí você vai somar ou diminuir. Pode acontecer. Bom, multiplica, olha só. 4 vezes 4. Primeiro vezes o primeiro. 4 vezes 4 dá 16. E você multiplica as letras. X ao cubo vezes x ao cubo dá quanto? X a sexta, né? Você soma os expoentes, x a sexta. E agora você faz menos 5y ao quadrado vezes mais 5y ao quadrado. O jogo de sinal vai dar menos. 5 vezes 5 é 25. E o y ao quadrado vezes y ao quadrado vai dar y a quarta. Exatamente. Bom, esse é o caminho para você resolver essas continhas aí com produtos notáveis, beleza? Vamos fazer esse último exemplo aqui, só para deixar claro aí o que está acontecendo. Então, eu tenho esse, posso multiplicar por esse, e depois esse multiplicar por esse, tá bom? 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado, né, assim? E quando eu multiplicar 4 vezes 4, que está aí embaixo, vai dar 16. Então, 9x ao quadrado sobre 16. Menos esse termo vezes esse termo. Menos porque quando eu fizer menos por mais, vai dar menos, é claro, né? 1 meio vezes 1 meio. E aí dá quanto? Exatamente. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Então, dá 9x ao quadrado sobre 16 menos 1 sobre 4. Bom, gente, é isso, tá? A revisãozinha aí que eu fiz de produtos notáveis. Desses 3 primeiros casos, basicamente é isso. Eu estou fazendo o vídeo somente para os alunos que pediram. Claro que eu vou deixar esse vídeo no canal. Ele vai ficar meio fora aí, porque a gente não tem uma sequência de vídeos com álgebra. Eu prometo que na sequência eu faço um vídeo aí com mais produtos notáveis, com os outros casos de produtos notáveis, tá certo? Valeu, abraço.